Porque o bicho está pegando na negociação Mercosul com a União Europeia. O presidente da França é muito contra, inclusive pediu para as discussões, os debates sobre isso se encerrarem lá na Europa. Sobre isso, para falar com a gente, já está conosco o Luca Bassani, correspondente internacional da Jovem Pan. Seja muito bem-vindo ao Linha de Frente, Luca Bassani. Boa tarde a você, Kobayashi, a todos que nos acompanham aqui no Linha de Frente. Realmente, mais uma reviravolta nessa negociação entre a União Europeia e o Mercosul, os dois blocos que há mais de 20 anos tentam tirar do papel um acordo comercial que facilitaria a venda de produtos produzidos na América Latina, no caso dos países pertencentes ao Mercosul dentro da União Europeia, e produtos industrializados europeus dentro do Mercosul. A França tem sofrido forte pressão do setor agrícola, inclusive houve uma grande manifestação hoje aos arredores de Paris, com muitos tratores, mais de 1.000 agricultores. Pode não parecer um número muito alto quando a gente fala em manifestações, mas dentro desse setor é muito representativo, e essas pessoas bloqueando diversas ruas, além de fazer um apelo para o novo primeiro-ministro do país, Gabriel Attal, para desburocratizar o setor, melhorar as pensões, melhorar o aspecto da previdência agrícola, além, é claro, de facilitar a produção agrícola no país, que tem sido, segundo os agricultores, muito prejudicada pelas medidas ambientais tomadas pela União Europeia. Ao mesmo tempo em que eles criticam a dificuldade de produzir os gêneros agrícolas dentro da França, eles dizem que o governo estaria facilitando os produtos que vêm de outros países, a exemplo do Brasil, com este acordo, e, portanto, são veementemente contra. O presidente Macron e outros ministros de Estado, escutando os apelos deste setor econômico, pedem o fim das negociações entre Mercosul e União Europeia, que estão já encontrando um momento de entraves, um momento de impasse desde o ano passado, quando a França e outros países europeus colocaram mais requerimentos quanto à política ambiental, algo que o próprio presidente Lula disse que não são possíveis de se cumprir e até acabam sendo um exagero para proteger os produtos europeus. Vale a gente mencionar que depois da Segunda Guerra Mundial, o setor agrícola na França representava mais de 20% da economia, hoje representa pouco mais de 2%, mas é considerado um orgulho nacional dentro da União Europeia, principalmente em gêneros específicos. Se a gente for pegar na produção de diversos vegetais, e também a produção de laticínios na questão da agropecuária, então isso acaba falando muito à cultura francesa, e na França a gente sabe que muitas manifestações acontecem, tantas delas têm surtem efeito, a exemplo desse pedido do próprio governo francês pelo fim das negociações. Vamos ver como isso vai ser recebido tanto no âmbito europeu, já que Bruxelas e outros países europeus são a favor deste acordo, então vão se colocar em uma posição contrária à França. Ao mesmo tempo, veremos como os países do Mercosul vão responder. Lembrando que o presidente do Paraguai, no ano passado, também disse que seria a favor do fim dos acordos por essa demora. O Uruguai e o próprio Brasil estão em uma posição um pouco complicada em saber se vão aceitar essas imposições dos europeus ou não. Tudo indica que mais um tempo levará até que haja uma conclusão em relação a isso. Luca Bassani, a pergunta é do Leandro Ferreira. Luca, eu acho que algumas situações são demonstrativas, né? A França está mostrando que participação popular, pressão, dá resultado. São movimentos importantes que foram ouvidos. Agora, esses tratores parados na estrada aí lembraram os protestos dos caminhoneiros no Brasil, que tinha um componente nacionalista, conservador, muito importante. A pergunta que eu faço é a seguinte: Macron sai enfraquecido dessa situação no sentido de ceder para os radicais nacionalistas, no sentido de ceder para uma direita conservadora francesa que lá na frente pode acabar tomando o lugar dele? Olha, o presidente Macron tem sofrido forte pressão popular desde que foi reeleito no ano de 2022. Vale ressaltar que houve muitos protestos em relação à reforma da Previdência, que foi passada por um decreto, não teve aprovação legítima, se assim podemos dizer, dos órgãos legislativos. Ela foi constitucional, mas não teve a aprovação popular, se assim podemos dizer, que aumentou a idade mínima da aposentadoria de 62 para 64 anos, além de uma série de outros protestos que aconteceram
aconteceram aí no âmbito das leis migratórias que mudaram na França, e agora também essa questão relacionada ao setor agrícola. Apesar de ser, sim, uma derrota pessoal do presidente Macron de ceder a esses movimentos mais nacionalistas, muitos acreditam que é a única alternativa que sobrou em mãos, se nós considerarmos que as pesquisas atuais para as eleições do Parlamento Europeu mostram o partido de Macron muito distante da primeira colocada, dos primeiros colocados, que são os do Rassemblement National, o Partido Reagrupamento Nacional de Marine Le Pen, esse que é um ícone da direita, extrema-direita europeia, seja lá como queiramos definir, e que tem crescido bastante na opinião popular e vai conseguir trazer mais políticos dessa vertente para Bruxelas, Estrasburgo, entre outros órgãos europeus. Isso coloca também uma grande pressão para que Macron já comece a articular o futuro político do seu partido, esse que não tem um sucessor definido e que vai ser muito cobrado pelo capital político que conseguiu aglutinar durante os últimos 10 anos para as eleições presidenciais aí em 2027, já que a concorrência vai ser muito forte, seja dos espectros mais à direita, seja também dos espectros mais à esquerda. Falando sobre as tensões militares pelo mundo, a Coreia do Norte fez novos disparos de mísseis em direção à sua costa oeste. Quais as consequências desses novos exercícios norte-coreanos? Luca Bassani. Kobayashi, a gente vê que desde o ano passado os norte-coreanos intensificaram a produção e o teste de diversos artefatos militares, a exemplo de um satélite espião que eles conseguiram enviar ao espaço, e também o próprio teste de mísseis balísticos e de cruzeiro que foram testados nas proximidades do Mar do Japão e também não muito longe de outros países aliados dos Estados Unidos. É bom a gente mencionar que há uma aliança militar forte entre Coreia do Sul, Japão, os Estados Unidos, além de outras bases militares nas Filipinas e outras ilhas do Pacífico. Nós vemos que o ditador norte-coreano tem feito cada vez mais essas demonstrações da potência de todo o seu arsenal, inclusive durante os últimos meses demandou a retirada do Arco da União, que levava como objetivo a reunificação da Península Coreana, uma só Coreia, já que ele estabeleceu que a Coreia do Sul é o seu principal inimigo, até mais do que os Estados Unidos, portanto não há nenhum momento de conciliação nesta ocasião, e nós vemos os sul-coreanos, por sua vez, juntamente com os americanos, intensificando seus exercícios militares em conjunto, principalmente no aspecto da marinha. Lembrando que essa região da Península da Coreia ela representa muitas tensões para o mundo, desde o final da Guerra da Coreia, em 1953, naquele momento no contexto da Guerra Fria, e atualmente nessa aliança circunstancial que nós temos entre China, Rússia e Coreia do Norte, o país que produz muitos armamentos. Inclusive há indícios que outros países do mundo utilizem os armamentos produzidos pela Coreia do Norte, exemplo do Irã e também da própria Rússia, que estaria utilizando em suas operações na Ucrânia. Obviamente que muitas dessas falas são acusações feitas pelas potências ocidentais, mas é inegável o papel que tem a Coreia do Norte no quesito bélico, sendo também uma das 9 potências nucleares que nós temos no mundo atualmente. E agora a guerra, Lucas, entre Israel e o Hamas. O exército israelense fez uma operação especial em um hospital da Cisjordânia, sendo que os soldados se disfarçaram de profissionais de saúde, mulheres palestinas e até de pessoas com deficiência. Conta pra gente sobre essa operação, Luca. Pois é, Kobayashi, nós vemos que hoje no território palestino da Cisjordânia, portanto não na faixa de Gaza, uma outra operação militar liderada pelo exército de Israel teve um hospital como seu principal cenário. Na cidade de Jenin, é uma cidade também que não fica muito longe de um grande campo de refugiados palestinos que nós temos na Cisjordânia. Ela foi alvo dessa operação, onde 3 pessoas morreram, segundo os israelenses terroristas que faziam parte do grupo Hamas. E na versão dos palestinos é apenas outros militantes que estariam ligados a facções da Cisjordânia. O fato é que eles entraram disfarçados, a exemplo de outras operações militares que a IDF fazia nos anos 80, conseguiram se passar por funcionários do hospital e realizar a sua operação sem maiores problemas. Obviamente que isso é uma ramificação de tudo aquilo que a gente tem observado que tem acontecido no Oriente Médio, mais especificamente depois dos atentados terroristas do dia 7 de outubro. Lembrando que várias localidades do território da região do Levante, que nós nomeamos Palestina, Israel, Líbano, Síria,
tem sido alvo de tensões o norte de Israel com o sul do Líbano, com o Hezbollah, entre outras facções fundamentalistas como os Houthis, atuando também contra embarcações da Marinha Mercante, embarcações militares, o que eleva esse momento de tensão. Inclusive, vale mencionar que há a tentativa de se costurar um novo acordo de cessar-fogo com o Hamas em troca da libertação dos mais de 130 reféns que continuam sob a custódia do grupo terrorista. Inicialmente seriam 30 dias de pausa em troca de todas as reféns mulheres, crianças, idosos e feridos, e a posteriori mais 30 dias em troca dos reféns homens e militares. Ismail Haniyeh, que é o líder do Hamas, disse que ainda estava sob o processo de avaliação se seria vantajoso para o grupo, assim como os israelenses também seguem analisando tudo o que está sendo proposto pelo Hamas, mas sabemos que há uma forte pressão interna da população israelense para que haja a libertação dessas 130 pessoas que seguem há mais de 100 dias na custódia do grupo terrorista. Muito bem, conosco o Luca Bassani trazendo informações da política internacional, já falou aqui sobre a França, a ideia de não avançar com o acordo entre o Mercosul e a União Europeia, os exercícios militares na Coreia do Norte e agora essa operação militar em um hospital na Cisjordânia. Muito obrigado, volte sempre à linha de frente, Luca Bassani. Meus amigos,